Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique Martins, sou perito criminal e vou estar com vocês agora aí trazendo esse assunto importante nessas provas de concurso para perito criminal, que é laudos e documentos periciais. São os modelos que existem desses documentos e a interpretação desses documentos. Na verdade, esse assunto, ele nada mais é do que os documentos médico-legais que existem dentro da literatura e da doutrina da medicina legal, da odontologia legal, tá bom? Então vamos lá, são os documentos médico-legais que a gente vai estar trazendo hoje aí, essa abordagem teórica do que seriam esses documentos periciais e a importância deles dentro do estudo, dentro da criminalística e do processo penal. Então, um autor chamado Van Hel, ele define os documentos médico-legais, documentos periciais, inicialmente quanto à sua procedência, né? Eles podendo ser oficiais, ou seja, são esses que são emitidos em repartição pública, uma repartição oficial, como um IML, um Instituto de Criminalística, um hospital, ou então por um profissional que esteja em gozo de função pública. Então se torna um documento obrigatoriamente oficial. A outra forma quanto à procedência desses documentos periciais é a forma oficioso, que seria então um documento fora de uma instituição oficial, ou seja, que não se aplica em um documento oficial, né? Ou emitido por uma pessoa que não esteja em gozo, não esteja em uma atribuição pública, uma função pública. É um documento, teoricamente, documento comum, então. Uma outra forma, né, de documento pericial, de um documento médico legal, é quanto à finalidade dele, né? Nós temos documentos judiciais e os documentos administrativos, que seria então um documento judicial. O documento judicial é aquele que vai ser usado durante um processo penal, que tem como finalidade ele permear um processo penal ali. E já um documento administrativo não, ele tem outros fins que não o processo penal. Por exemplo, um atestado médico, um atestado odontológico, é um exemplo de um documento administrativo. Ele não tem o intuito de embasar uma decisão ou um processo judicial. Ele não vai tramitar, né, teoricamente, ele não vai tramitar dentro de um processo penal. Já um documento judicial, ele vai ter essa característica. Um laudo pericial, por exemplo, um parecer de um perito ou de um assistente técnico, eles têm a finalidade, o judiciário. Então, por isso, é um documento judicial. E a última forma de documento pericial que a gente vai ter é quanto ao seu conteúdo, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. O documento verdadeiro é aquele, obviamente, o nome já diz que tem a expressão da verdade. Os dados técnicos ali representam realmente o que foi constatado naquele exame, naquele documento. E, obviamente, um documento pericial falso, ele tem um conteúdo que difere da realidade, da verdade, né? Então, ele não condiz com o que foi constatado. Por isso, um documento falso. Então, essa abordagem inicial é importante só para a gente ter uma noção dos tipos de documentos que a gente possa ter no nosso meio, principalmente no meio judicial, dentro de uma perícia criminal, né? A gente tem essas variedades de documentos e que é importante. Volta e meia são questões de concurso, isso daí. Então, essa classificação inicial quanto ao tipo de documentos que a gente possa ter, tá? Então, lembrando que é quanto à procedência, finalidade e o conteúdo deles. Vamos passar adiante. Então, quais são esses documentos periciais que nós vamos ter, né? Esses documentos médico-legais, né? Nós temos as notificações, os atestados, os relatórios, os pareceres e os depoimentos orais, tá? Esses são os documentos periciais que nós vamos ter, né? E nós vamos dar uma estudada pontual em cada um deles, né? Mas já adianto que o mais importante é o relatório. Eu vou falar para vocês o porquê de ser o relatório. Esse documento, o mais importante, que a gente vai trazer uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais aprofundada nesse tema. E o parecer também, até porque ele tem características que vão confundir um pouco com o relatório, com o laudo pericial em si, tá? Mas de qualquer maneira a gente vai passar por todo tipo de documento, vai fazer uma breve apresentação e de que maneira eles são aplicados no dia a dia, se é durante um processo judicial ou não, é dentro de uma instituição de saúde pública, tá bom? Bem, notificação. Então vamos lá, o que seria essas notificações?
Nada mais é do que comunicações compulsórias, obrigatórias, feitas à autoridade competente, por força de lei. Então, por isso que é uma comunicação compulsória, ela tem força de lei. É obrigatória essa comunicação, mas que comunicação é essa que é feita, que é compulsoriamente, é obrigatória, né, a uma determinada autoridade competente? Eu dei exemplos aqui embaixo: acidente de trabalho, crimes de ação pública, doenças infecto-contagiosas, morte encefálica em estabelecimento público. Então, esses exemplos aqui mostram assim, o servidor público ou a pessoa que estiver em função pública e tenha conhecimento dessas situações, ela é obrigatória, ela é obrigada a fazer essa comunicação frente a uma autoridade competente. Inclusive, por força de lei, por quê? Olha, nos crimes de ação pública, você tem na Lei de Contravenção Penal, no seu artigo 66, a obrigatoriedade de você fazer essa comunicação, essa notificação. Caso não seja feito, você está sendo enquadrado na Lei de Contravenção Penal. Então, mostra aí que é realmente obrigatória, compulsória ser feita essa notificação, tá bom? Um exemplo, então, como é que seria essa notificação, essa comunicação compulsória? Dando um exemplo, por exemplo, você tem um médico em atendimento num hospital público, num centro de saúde, e ele passa a ter contato com uma doença infecto-contagiosa. Ele está atendendo um paciente e esse paciente ele está com uma doença infecto-contagiosa. Nesse momento, em função do seu serviço público, ele é obrigado a fazer essa notificação, ele é obrigado a repassar essa informação. Na forma de quê? De uma notificação, de uma comunicação compulsória. Vai passar a quem? A autoridade competente, que nesse caso é a Secretaria de Saúde, tá bom, gente? Atestados. Vamos ver o que seriam esses atestados. É uma declaração particular em que se afirma a veracidade de certo fato. É reproduzir com idoneidade certo estado, certa condição. Então, é um ato de atestar, de testemunhar, de certificar ou declarar um fato que você verificou ou você examinou pessoalmente. Né? O atestado ele não pode ser feito à distância, por telefone, né? O que muitas pessoas tentam fazer. Por exemplo, liga para o seu médico, fala o que está acontecendo e pede um atestado. Não existe isso, ele tem que ser feito pessoalmente. Então, o atestado ele tem isso, ele tem essa questão, ele tem que ter essa veracidade dos fatos. Você tem que estar atestando algo que de fato você visualizou, que de fato aconteceu, entendeu? Só que ele não tem um compromisso legal, né? Então, assim, você tem que atestar a veracidade, você tem que dizer exatamente o que foi visualizado naquele exame médico, por exemplo, no exame odontológico ou algum outro tipo de atestado, mas ele não tem o compromisso legal. Ele não tem formalidades a serem seguidas, ele não tem processo, etapas a serem seguidas. Não há esse compromisso legal, não há essa formalidade. Diferente de um laudo pericial que a gente vai ver que exige um compromisso legal, exige uma certa formalidade, uma estruturação básica, oficial. O atestado não tem essa característica. Um atestado, só vir na sua cabeça, um atestado médico. Um atestado médico, cada médico vai fazer do seu jeito. Ele tem, óbvio, exigências básicas, mas cada médico vai fazer o seu atestado da sua forma. Sempre, obviamente, tendo a veracidade daquilo que está sendo averiguado, daquilo que foi atestado, tá? Mas ele não ter o compromisso legal, foi o que eu coloquei aqui, ó. Ele não há compromisso legal, porém, é crime emitir atestado falso. Artigo 302 do Código Penal. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu deixei aqui em negrito dizendo, ele afirma a veracidade de um fato, ele tem que ter idoneidade. Só que ele não tem o compromisso legal, então, aí quer dizer, então não tem que ter veracidade, não tem que ter idoneidade, porque ele não tem compromisso legal, não tem nada a ver com isso. Tanto que ele tem que ter a veracidade, ele tem que ser idôneo, senão você está sendo enquadrado num crime, no artigo 302. Então não tem nada a ver ele não ter o compromisso legal com você não precisar ter a afirmar a veracidade de um fato ou não ter a idoneidade ali representada. É um documento singelo, sem formalidades, né? Ou seja, é o que eu estou falando, ele não tem o compromisso legal ali estipulado, não é obrigatório, ele não tem essa formalidade que fala, ele não tem requisitos básicos a serem preenchidos, a serem seguidos. Cada médico faz da sua forma. E os exemplos aí são os atestados médicos, atestados odontológicos, seja
para diferentes funções. Por exemplo, você tem um atestado médico que você solicita para atestar que você está apto a fazer atividade física. Você tem um atestado odontológico dizendo que você passou por um tratamento odontológico e você vai ter que ter 2 dias de folga, né, sem ir ao trabalho. Então, atestado no seu termo mais genérico, são essas situações que a pessoa conhece bem, de você ter um tratamento e você atestar aquele tratamento, você ter alguma enfermidade, alguma doença, e você atestar aquela doença para alguma questão trabalhista, por exemplo. Mas sempre com a veracidade e a idoneidade dos fatos, do que foi atestado, confirmado por você. Mas não há o compromisso legal, não há uma formalidade exigida. Passando então agora para o principal documento pericial, o principal documento médico legal que a gente vai ter, que é o relatório, né? E por que ele é tão importante? Qual é a grande característica, né? O porquê do relatório ele ser tão importante? Porque dentro do relatório é onde a gente vai ter isso daí, o laudo pericial, redigido por um perito oficial. Então tá aí a grande importância, sem dúvida alguma, dentro desse assunto de documentos médico-legais, documentos periciais, o relatório, e especificamente o laudo pericial, é o assunto mais importante que a gente tem. Lembrando que um laudo ele é redigido por perito oficial. Um auto, qual é a diferença do auto? Ele é um laudo, mas que foi ditado por um perito e escrito, redigido por um escrivão. Então essa é a diferença. Essa é uma questão que normalmente cai em alguns concursos públicos, dizer a diferença de laudo e auto, né? E é importante saber essa diferenciação. Então vamos lá, o que seria então um laudo pericial, gente? É a materialização de uma perícia criminal, isso é muito importante. Você tem a perícia criminal acontecendo, né? Você tem um local de crime, um local de homicídio, por exemplo, que você foi chamado, foi requisitada a sua presença, a sua perícia ali, né, no exame de corpo de delito do local para fazer toda aquela análise do local. De nada adianta você fazer toda essa análise, fazer o seu raciocínio, né, ser criado ali para você determinar o que aconteceu, a causa, as circunstâncias, o modus operandi, você coletar elementos de autoria de um fato. Não adianta nada disso se você não, ao final, você não emitir um laudo pericial. Então tá aí a grande importância do relatório e especificamente do laudo pericial. Ele é a materialização de uma perícia criminal, é o resultado final de toda a perícia que foi feita em um local de crime ou no Instituto Médico Legal. Por isso, então, essa importância de se ter um conhecimento mais aprofundado do que é um laudo pericial, do que é um relatório pericial, tá? Então vamos lá, é uma descrição minuciosa, direta e objetiva de uma perícia realizada. Então o laudo ele vai ter que ser minucioso, né, vai ter que ser objetivo e a abordagem dele é direta. Né? A gente vai ver mais à frente como que isso vai acontecer, mas não tem como ficar no terreno de hipóteses, de suposições genéricas, você tem que ter uma abordagem direta, até porque você tem que... esse laudo vai ser lido por juízes, Ministério Público, pelas partes, e todos têm que entender o que aconteceu de fato. Então ele tem que ter uma abordagem direta nos seus exames e na sua conclusão, obrigatoriamente. E aí vem a questão mais importante, né? Um dos pontos mais importantes do laudo pericial. Ele tem compromisso legal. Né? Então, diferente do atestado e diferente do parecer, que a gente ainda vai ver, o laudo pericial ele tem compromisso legal, é exigido um compromisso legal dele. E isso já é inerente até ao próprio laudo pericial. Por que isso? Porque, como eu falei, ele é redigido por peritos criminais, por peritos oficiais. Então, o perito sendo oficial, automaticamente, esse documento oficial que ele está gerando, que é o laudo, ele já tem esse compromisso legal. Né? E ele vai ter essas formalidades a serem seguidas. Né? Por que isso? Porque ele é um documento oficial de fato, ele vai permear todo o processo penal. Ele é iniciado dentro do inquérito policial ali, dentro da fase investigativa, junto à polícia judiciária, só que ele vai até o final do processo. Então ele é, de fato, um documento oficial que vai permear todo o trâmite processual. Então ele exige-se dele esse compromisso legal e essa formalidade, por ser, de fato, um documento oficial. E a gente vai ver que regras e que formalidades são essas a serem seguidas, a serem adotadas, né? São as partes de um laudo e o que se tem que ter em cada parte. A gente vai falar disso agora à frente.
E uma outra coisa importante, além desse compromisso legal, além dessa formalidade que o laudo tem, ele tem um prazo legal estipulado. Então lá no Código de Processo Penal, não me recordo agora de cabeça qual o artigo, mas lá na parte de provas, você tem o prazo legal de um laudo pericial a ser emitido. É um prazo de 10 dias. Porque a ideia é ele funcionar, né, ele estar pronto ainda na fase investigativa. Então ele tem um prazo de 10 dias para estar pronto e ser emitido. Obviamente, a depender do caso, esse prazo pode ser prorrogado a pedido do perito criminal, né? A gente sabe que em muitas situações, até da realidade de cada estado, esse prazo de 10 dias fica muito apertado. E, obviamente, mais ainda dependendo do tipo de perícia que vai ser feita. Então, esse prazo pode ser prorrogado e, normalmente, ele é prorrogado em casos de perícia complexa, em casos de muita repercussão, né, ainda mais associado à realidade de cada estado, né, e da perícia criminal em cada estado. Então, só recapitulando essa parte inicial, as situações mais importantes aqui de um laudo pericial, ele é a materialização de uma perícia, é o resultado pericial. Não adianta nada um perito ir a um local de crime ou um médico legista fazer uma necrópsia bem feita se não tiver o laudo pericial materializando, finalizando aquela perícia. Ele tem o compromisso legal, até coloquei aqui, por serem peritos oficiais, então já é inerente ao cargo de quem está redigindo esse documento, ele ter o compromisso legal, porque ele é um perito oficial do Estado. E ele tem um prazo legal estipulado no Código de Processo Penal, um prazo aí de 10 dias a serem seguidos, podendo, obviamente, ser prorrogado a pedido, a requerimento do perito criminal. Então, essas são as partes, né? A tal formalidade que um laudo pericial deve apresentar. Então é muito importante que a gente tenha em mente que um laudo pericial correto, adequado e que ele não vai gerar dúvidas futuramente, ele tem que ter todas essas partes aqui, né? Não se pode passar por uma parte dessa. Todas têm a sua função e têm a sua importância dentro do laudo pericial e, consequentemente, dentro do processo judicial e do julgamento, tá? Preâmbulo, então, vamos lá. O que é o preâmbulo? É a introdução do laudo. Nada mais é do que um cabeçalho, né? É a introdução desse laudo, são as informações preliminares a serem feitas. Por isso que é o nome cabeçalho. Você ali vai ter a data, a hora, o local, né, do fato, a autoridade requisitante do exame, por exemplo, delegacia, tal, Ministério Público, Judiciário, quarta vara, dando exemplos, né? Você vai ter o perito criminal responsável por esse laudo, né, o que está redigindo esse documento no momento, o exame a ser realizado, por exemplo, uma necrópsia, um exame de local de morte violenta, um exame de acidente de trânsito. Então você vai ter que dizer vem com o intuito de pedir, de solicitar esclarecimentos acerca da perícia criminal, né? Então, já existem quesitos oficiais
médico legal. Agora, um outro exemplo de quesitos que não existem, que vai ser criado ou pelas partes ou pelo judiciário para esclarecer uma situação específica. E se esses quesitos não vierem junto com o pedido da reprodução simulada, é interessante o próprio perito solicitar esses quesitos. Para quê? Para ele entender onde está a dúvida. E aí ele respondendo esses quesitos, ele vai esclarecer o processo penal como um todo, aquela tramitação processual. Então os quesitos, eles têm essa função. Eles estão ali para gerar o quê? O esclarecimento. Para o leitor do laudo pericial, né, que vai ser o judiciário, as partes, o delegado na fase de inquérito, eles consigam ter o esclarecimento necessário para dar continuidade ao processo. Tá? Então, isso é o quesito. E olha lá, eles podem ser formulados pelo juízo ou pelas partes, foi o que eu falei. Você tem os quesitos oficiais já definidos e você pode ter esses quesitos, vamos dizer assim, adicionais, acessórios, que podem acontecer, surgirem ao longo do processo penal. E aí vai ser tanto pelo juiz quanto pelas partes a solicitação desses quesitos e a resposta a esses quesitos. Vamos lá, o que seria o histórico? Um relato sucinto do fato a ser periciado. É o que aconteceu. O histórico é muito importante, né? Existem peritos, né, algumas perícias mais eficiente na perícia a ser realizada. Só que um cuidado que você tem que ter é que ele não pode ser creditado ao perito. Né? Essas informações que você está colocando no histórico são informações que você colheu no local, ou por policiais militares, ou pela Polícia Civil. Não são informações suas, obtidas ali no local por uma análise pericial, uma análise científica. São informações testemunhais. Então você tem que ter todo o cuidado de quando você colocar isso no seu laudo, você dizer, segundo consta, segundo informações colhidas no local, e você vai dizer esse histórico, mas nunca acreditando a você, porque não é a sua fala, não é a sua análise. Dentro do laudo pericial, a gente ter um parágrafo sobre o histórico, sobre o que aconteceu e te direcionar de maneira mais eficiente na busca dos vestígios materiais, seja no local do crime, seja no corpo da vítima. Tá? Vamos lá, descrição. A descrição, né, eu já coloquei no primeiro tópico aqui, é a parte mais importante do laudo. Sem sombra de dúvidas, a descrição é a parte mais importante que a gente vai ter do laudo pericial. Isso por quê? Porque ela tem o pressuposto do visum et repertum, que quer dizer o quê? Ver e descrever. Então, é na descrição que nós vamos materializar tudo aquilo que foi visto e foi coletado no local de crime ou no corpo da vítima, no exame de corpo de delito como um todo. A materialização desse exame de corpo de delito vai estar na descrição do laudo pericial. Então, por isso que o laudo pericial, a descrição do laudo pericial é a parte mais importante de um laudo. E vocês têm que ter isso em mente, porque volta e meia é questão de concurso isso, perguntando qual é a parte mais importante de um laudo pericial. É a descrição. E por quê? Porque é isso aí. Visum et repertum. Ver e descrever. Você vai descrever detalhadamente todos os exames realizados, todas as lesões verificadas e todos os vestígios que foram observados, sempre com esse intuito, né?
igual para todos. Então, por isso que é muito importante você ter essa descrição detalhada, minuciosa, científica, técnica de um exame que você fez, de uma análise pericial que você fez. Dando exemplo, você tem uma necrópsia sendo feita. O médico legista, ele tem uma lesão ali, ele tem que relatar ela da maneira mais minuciosa possível, para que todos que venham a ler, desde o delegado até o judiciário e as partes, todos consigam ter a mesma imagem daquela lesão. Então você vai dizer uma lesão de 3,5 centímetros, de natureza corto-contusa, bordas regulares, sem trava de tecido, sem equimose à sua volta. Então assim, você tem que dizer tudo que você viu em volta dessa lesão, ou num local de crime, ou num acidente de trânsito, você tem que dizer tudo que foi visto da maneira mais criteriosa. Por quê? Porque todos que venham a ler o seu laudo, eles têm que ter a mesma interpretação daquele vestígio, daquele exame que você está referenciando. E aí, jamais entrar nas hipóteses. A descrição não permite isso, porque é justamente o que eu estou falando, é contraditório. Eu digo que tem que ser um exame minucioso, objetivo, direto, criterioso, e você vai trazer hipóteses, não cabe nesse momento. Então a descrição é isso, é ver e descrever. Ter acontecido ali e trazendo a possibilidade daquilo ter ocorrido ou não ter ocorrido, para no final você chegar a uma única hipótese possível do que de fato aconteceu. Então a discussão ela traz essa ideia de você pegar as informações, as descrições, os exames que você fez na perícia e você começar a raciocinar em cima deles do que de fato aconteceu. Isso é a discussão. A hora que eu coloquei é concatenar as informações apresentadas previamente. Aonde? Na descrição do exame. Então, você trazer todas as informações periciais que você tem, né, a sua bagagem, vamos dizer assim, o seu raciocínio pericial, a sua experiência, e você vai concatenar essas informações todas e você vai discorrer sobre elas na discussão do seu lado, trazendo as hipóteses ou as situações mais prováveis de terem acontecido, tá bom? E aí você teve a discussão, né? Você passou por essa fase da discussão, você tem que então agora concluir de fato o que aconteceu. É chegar a uma resposta do que aconteceu de fato, uma posição final procurada pelo solicitante da perícia. É óbvio isso, né? Se você tem a requisição de uma perícia, né, por quem quer que seja, ele quer que você chegue a um resultado final, ele quer que você chegue a uma única hipótese possível. Fulaninho de tal morreu por esse motivo. Então, a conclusão, a função dela é essa, é você esclarecer e dar a resposta que está sendo esperada por quem solicitou o seu exame pericial. A causa mortis, o instrumento utilizado, o modus operandi do indivíduo na cena do crime, né? Então, isso vai estar na conclusão do seu laudo. Você muitas vezes já vai chegar na conclusão lá na discussão. Quando você traz as suas possibilidades, você já vai chegar nessa discussão. Tá? Nessa conclusão, mas a conclusão de fato ela vai acontecer no tópico de conclusão, que não é as respostas aos quesitos, né? A resposta ao quesito vai vir logo após, que aí você vai dizer a resposta direta daqueles quesitos que foram solicitados a você. A conclusão não é ainda a resposta aos quesitos.
E para finalizar, nós temos então as respostas aos quesitos, que aí vai ser aquilo de você fazer um esclarecimento acerca de um assunto, para formar a opinião, o valor de juízo daquele crime, daquele fato que aconteceu. Né? Você vai responder de forma sintética e objetiva, negando ou afirmando. Você não vai sim, não, prejudicado, sem elemento de convicção, ou dizer, por exemplo, se teve a causa-morte, vai dizer asfixia. São informações diretas. É o que eu falei, muitas vezes você já vai estar falando a conclusão, mas você tem que passar pela resposta aos quesitos. Independente disso, você tendo os quesitos sendo solicitados, você não termina na conclusão, você vai para a resposta aos quesitos e vai responder de forma mais direta ainda. Sim, não, sem elemento de convicção, prejudicado, ou a causa-morte, o instrumento utilizado, projéteis de arma de fogo, é mais direta, é sucinta, é respondendo diretamente aquilo que está sendo solicitado pelas partes. Vamos fazer uma pausa agora e aí depois a gente vai falar um pouco de pareceres e o que tiver faltando aí de documentos. Tá bom, gente?